A paz do nosso Senhor Jesus, amém? Graças a Deus pela sua vida, um excelente dia para você que está me ouvindo, aonde você estiver me ouvindo, Deus te abençoe grandemente. Tem uma palavra da parte do nosso Deus para o seu coração, livro de 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 17, o 14. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Nos dias atuais, existem homens e mulheres de Deus, como existiu naquela época. Elias era mediador, né? Ele falava a palavra de Deus, o que Deus mandava, ele passava para o povo. E ele chamava muito o reinado de Acabe a atenção por causa da idolatria. Jezabel era uma mulher que adorava vários deuses e não tinha a intimidade com Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Acabe já conhecia Deus, já sabia da fama de Deus, mas o coração dele foi voltado pela mesma vontade da sua mulher Jezabel. Então Elias, ele foi o mediador entre Deus e o homem. Ele fazia a mediação, ele levava a mensagem de arrependimento, de conserto. E ele era um homem tão usado por Deus que Deus honrava o que saía da boca dele. Porque quando ele profetizou a seca sobre Samaria, não foi Deus que falou, vai lá e profetiza a seca, que eu vou cessar, estancar a chuva e não mais choverá sobre a terra. Não foi nada disso. Ele viu que Acabe estava desafiando, ele viu que Acabe estava exagerando, né, por ser rei, por ser poderoso. Então ele olha para Acabe e ele fala assim, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, porque eu conheço Deus, eu sei quem Ele é, que nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos segundo a minha palavra. Ele não diz segundo a palavra do Senhor, ele diz segundo a minha palavra. E quando o Senhor vai falar com Elias, depois desse episódio, dessa palavra profética que ele enviou, né? O Senhor fala para ele assim, olha, você vai retirar-se daqui, você vai para o lado oriental e você vai se esconder, você vai precisar se esconder. Olha a orientação de Deus, até para se esconder do perigo, Deus nos orienta. Deus fala conosco. Você vai se esconder junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão, e lá você vai beber daquela água, porque vai começar um momento difícil sobre Samaria. E de fato foi. Porque enquanto Deus estava cuidando de Elias, enquanto Deus estava sustentando Elias, o reinado de Acabe estava entrando em desespero. Acabe, ele chegou um momento que ele olha para Obadias e ele fala assim para Obadias, Obadias, vamos sair e vamos ver se encontramos algum lugar que tenha fontes de água. Talvez lá encontraremos erva, assim poderemos salvar os nossos cavalos, os nossos mulos, para que não percamos os nossos animais, porque a coisa estava tão feia, que se eles não corressem contra isso, morreria tudo e perderia tudo. É muito fácil, é para você ter noção que é muito fácil você ter poder nas mãos, mas se Deus cessar, você perde tudo. Preste atenção que eu vou falar uma coisa para você. Você pode ser o maior agricultor da sua região. Você pode plantar e o que você plantar nasce muito bem, muito saudável. Você vende, você tem retorno daquilo que você planta. Você é conhecido como o maior agricultor da sua região. Mas se Deus cessar e Deus fechar os céus e Deus reter as águas, vai ficar tudo seco. E mesmo que você tenha um depósito de água, mas se não tiver
água fluir, aquilo também vai secar. Então eu entendo que eu posso ter poder nas minhas mãos, eu posso ter dinheiro nas minhas mãos, mas se Deus decidir cerrar os céus, nem você mesmo tem o poder de mudar isso. Nem você mesmo que é conhecedor do que você está passando tem o poder de mudar isso. Elias está falando assim, olha, é sobre a minha palavra, sobre a experiência que eu tenho com Deus. É que eu estou dizendo que nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos. Vai ter sequidão, Acabe. Vai ter sequidão, Jezabel. Porque Deus está falando convosco, Deus está revelando o poder dele, Deus está mostrando agora e vocês não querem nada. Então é necessário entrar na sequidão, na falta, na escassez, para vocês entenderem que há um Deus no céu. E há um hino que fala assim, existe um Deus no céu que a letra no papel não pode decifrar, desculpa. Aí você fica pensando assim, você até tenta decifrar o poder de Deus, mas você não vai conseguir. Eu estou falando aqui, quando eu comecei esse versículo no capítulo 17, 14, está narrando a história de Elias com uma mulher que era de Sarepta, porque o mantimento para Elias acabou, a água do Jordão secou, então o Senhor fala assim para ele, você vai sair daqui, e você vai se dispor e vai para Sarepta, porque lá tem uma mulher que eu já ordenei, é uma viúva, e ela vai te dar comida. Essa mulher, gente, não tinha nada. E eu estou falando com pessoas aqui que está exatamente igual essa mulher, não tem nada. O que tem é escassez, são dívidas para pagar, está faltando comida no armário, não tem dinheiro para comprar o material escolar do seu filho. Olha o que Deus está falando aqui. Tem mulheres, mães aqui que estão me ouvindo, que não tem condições de comprar o material escolar para o seu filho. O seu filho está pedindo coisas da escola e você não tem condições. E se tem uma coisa muito triste, é um filho olhar para uma mãe e pedir algo e você não ter aquele algo para oferecer ao seu filho. É muito triste, você quer abençoar, mas você não tem condições de abençoar. Eu estou falando com vidas aqui que estão vivendo a mesma escassez, num sentido diferente do que essa mulher estava vivendo. É de você olhar para um lado, olhar para o outro e você não encontrar mais saída para aquilo que você está vivendo. É muito difícil, gente. Mas aí sabe o que significa? A dependência, ou estar na dependência completa, total de Deus. Deus, ele vai te levar por este caminho, sim. Aonde muitas vezes no começo do caminho você ainda tem alguém para contar, alguém para te ajudar, alguma coisa para você, para intervir em seu favor, mas tem um momento que você vai ser como essa viúva, que você só vai ter o quê? Esse pouquinho de farinha, esse restinho de azeite e esses gravetinhos, e vou fazer o que eu tenho aqui e depois não sei o que virá. Tem coisas aí que é assim, que Deus vai te levar como o Senhor, a mão do Senhor pegou Ezequiel e transportou-o, levou para um vale de ossos secos. Tem momentos que a própria mão de Deus, ela vai permitir você ir para esse vale de ossos secos, porque Deus faz isso conosco. Primeiro, para revelar a glória dele. Segundo, para mostrar que ele está no comando e no controle de tudo. Terceiro, para que a sua fé cresça cada vez mais. E quando vier a luta maior, porque eu falo para você, quanto mais você caminha com Deus, mais estreito é o caminho. Quanto mais experiências você tem com Ele, mais experiências você vai ter ao longo desse caminho, mas é de níveis. Sabe quando você está num jogo, no PlayStation, no videogame, como você quiser, não é? Entender, e você vai subindo de nível. O primeiro é fácil, o segundo é fácil, o terceiro é fácil, aí vai subir no quarto, aí você já viu quão difícil fica? O caminho com Deus é de níveis. Você sobe o nível,
Você passa esse nível, você vai para o segundo nível. Você vai para o terceiro nível. Mas quanto maior for o nível, preste atenção que Deus fala com você, quanto maior for o nível, mais perto você está de Deus. Isso não tem como negar. Porque aí você busca mais a presença de Deus, você está em comunhão com Deus, você lê mais a palavra, você ora, você jejua, você faz de tudo. Por quê? Porque você não quer cair dali, porque se você cair o tombo vai ser alto. Então você faz isso preocupado, mas Deus está te levando a você se achegar ou se aproximar dele. Então a vida ela é cheia de níveis. Quando você se relaciona na vida sentimental, você conhece a pessoa, é um nível. Primeiro o olhar, né? Você tem que conhecer no sentido, olhou a pessoa, se interessou pela pessoa, é um nível. Conversou com a pessoa, segundo nível. Namorou, tá namorando com a pessoa, terceiro nível. Aí vou noivar, quarto nível. Depois o quinto nível, casei. Aí depois vem os níveis. Que muita gente não aguenta suportar esses níveis. E muita gente desiste e retrocede. A vida ela é assim. É de fases. A lua tem 4 fases. A lua tem 4 fases. Decrescente, minguante, crescente, cheia. 4 fases. Ou seja, ela nunca fica em uma só fase. As estações do ano, elas também têm 4 fases. Primavera, verão, outono, inverno. Nunca fica na primavera, nunca fica só no inverno. Não, são 4 fases. Não existe só o sol, existe também a lua. Existe o tempo escuro, né, a noite, para quê? Para que você possa descansar. Para que tudo possa parar, para que as pessoas deixem de trabalhar e descansem. Porque há fases que eu tenho que passá-las. Então o tempo, a natureza respeita essas fases e nós também temos que respeitar essa fase. E a fase que essa mulher estava vivendo era o tempo da escassez. E eu estou falando com gente que está vivendo o mesmo aqui, escassez. E é uma fase tão complicada porque você tenta se agarrar de várias formas, em vários lugares, e você sabe que não tem retorno. Aí chega um momento que você fala assim, o jeito é descansar, mas você não descansa porque sua mente está pensando, seu coração está acelerado, e você pensa de todas as formas como eu irei sair dessa situação. Não pense você que esta mulher, ao pegar aqueles cavacos ou aqueles gravetos, como você bem entender, e a mente dela totalmente conectada e a pensar, e depois? E depois? O que eu vou fazer? E depois? Você é assim, não é? E depois eu tenho isso, e depois? Até agora eu tenho isso, e depois? Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nesse dia. Há muitas palavras de Deus, né? Há muitas profecias da parte de Deus. Há muita gente que diz assim, diz o Senhor. E de fato Deus está dizendo. Mas há muitos também lobos que se passam aí, disfarçadamente para enganar o povo de Deus. E você que tem discernimento no Espírito, você sabe. Mas você também sabe quando é Deus que está falando. Eu tenho essa palavra de Deus para você porque o mesmo Deus que usou o profeta Elias para ir na casa dela, ela não foi comunicada, ninguém a comunicou, olha, vem aí um profeta, homem de Deus na sua casa. Não. Ela estava lá trabalhando, se esforçando para trazer o último sustento para a casa dela. Aí vem Elias, que também estava sendo sustentado pela mão de Deus. Deus, ele quer que você seja sustentado pela mão dele. Deus não quer que você seja sustentado pelas mãos dos homens, não. O homem que faz para você, ele atira na sua cara depois. Tudo que o homem dá para você, um dia ele vai atirar no seu rosto e falar assim, olha, você só tem porque fui eu que te dei. Você só conseguiu porque fui eu que facilitei a sua vida. O homem é assim, não? O ser humano é assim. O diabo, ele te dá tudo. Dá. Pede fama, pede dinheiro,
Pede beleza, até a tua beleza ele muda. Pede isso, ele te dá. Mas ele cobra também de volta. Deus não. O que Deus dá para você, ele não atira na sua cara. Mas ele é como Jeremias, o profeta Jeremias, ele fala, né? Ele deixa declarado: eu vou trazer na minha memória o que me traz esperança. Por quê? Por que Deus, o Espírito Santo lembra você das coisas que ele fez no passado na sua vida? Não é para tirar na sua cara, é para fortalecer a sua fé. Porque tem coisas na nossa vida lá, passadas, né? No tempo passado, que você sabe que foi a mão do próprio Deus que fez. Aí você está vivendo esse momento de escassez hoje e Deus, ele faz você lembrar. Não é porque ele está tirando na sua cara, não. Olha, eu fiz isso por você, lembra? Não. Ele está mostrando a você mesmo que ele não mudou e que ele operou lá e ele tem o poder de operar aqui, nesse exato momento. Essa mulher de Sarepta, essa viúva, gente, não tinha amparo do marido, por ser viúva, o marido, né, morreu. Então ela tinha uma grande responsabilidade sobre ela. Então Deus queria tratar, Deus queria abençoar não tanto o profeta Elias, mas também ela e a casa dela. Porque enquanto eu estou trabalhando, a mão de Deus está me abençoando. Enquanto eu estou fazendo, mesmo que eu pense assim, não está acontecendo nada, está sim. No mundo espiritual, já está se formando em seu favor. Parece que não está acontecendo. Está sim acontecendo. Porque enquanto o profeta Elias está caminhando para uma terra que se chamava Sidom, aquela mulher estava caminhando para buscar os últimos gravetos para cozinhar a última comida que ela tinha. Deus já estava preparando no mundo espiritual um encontro. Deus já estava criando a situação para mudar a sorte dela. Porque se não entrasse Elias naquele cenário, ela iria passar fome, ela e a casa dela. Elias não está entendendo, porque Elias chega lá sem entender. Elias não entende, ele não imaginava que estava faltando alguma coisa, porque Deus até aí, Deus não havia revelado. Tem coisas que Deus não vai revelar para você assim. Mesmo você sendo profeta e mesmo Deus mostrando as coisas. Porque se Deus mostrasse para Elias o cenário antes, tenho certeza que Elias ia indagar com Deus. Por que uma viúva pobre, sem condições? Não. Sabe? Porque a gente tem muitos porquês. Mas quando eu falo para você que Deus não é egoísta como o homem é, Deus não é egocêntrico como nós somos, não. Deus, ele abençoa você e abençoa o próximo. A pessoa que está ao seu lado. Então Deus queria dar comida a Elias, porque ele é um ser humano, né? E nós, como seres humanos, precisamos nos alimentar e Deus sabe da nossa limitação. Então Deus leva Elias para lá, porque eu quero fazer 2 milagres aqui, em um só cenário. Aquela mulher, então, ela está ali, pensando com certeza como seria o dia de amanhã, não sabendo ela que entraria um homem de Deus na casa dela e profetizaria que a farinha da panela dela não se acabaria e o azeite da botija que ela tinha não faltaria até o dia que o Senhor fizesse chover sobre a terra. Ou seja, a providência do Senhor iria até um certo ponto e depois que chovesse, olha, comece a trabalhar, comece a plantar, porque a chuva está caindo, tudo que plantar vai nascer, então você vai ter o seu sustento. Porque é assim, Deus não deixa você ficar, sabe, na vida mansa. Tem gente que tem gente que fala assim, eu me habituo muito facilmente com essa vida. Mas Deus não quer que você se habitue facilmente com essa vida, porque Deus quer que você cresça nele. Crianças, filhos que são muito mimados pelos pais, eles não crescem. Eles estagnam em um só pensamento e as atitudes deles são atitudes sempre da mesmice. Eu sempre tive assim, eu vou ter assim. Não é assim. A vida, o mundo, né? O globo terrestre, ele gira o tempo todo. Então a nossa vida tem que ser assim com Deus também. Há um cenário que vai estar bom, vai ter um momento na nossa vida que Deus vai permitir o momento da paz, mas vai ter um momento que vai se levantar guerras de um lado, vai se levantar gigantes de outro, vai se levantar pessoas para nos afrontar, mas aí é que está o segredo da vitória, confiar em Deus, manter a sua fidelidade nele, porque ele é fiel para com aqueles que são fiéis com ele. Esta mulher não conhecia o poder de Deus, mas Elias conhecia, e você conhece o poder de Deus.
Alguém na sua casa não conhece o poder de Deus? Alguém na sua casa até critica a sua fé, a sua forma de orar, a sua forma de buscar, mas você é um Elias na sua casa. Você conhece o poder de Deus, quando muitos estão falando que não vai dar certo, que você não vai ter a providência, mas você é um Elias dessa geração e você conhece o poder de Deus e sabe que Ele não vai faltar com você. Deus, Ele nos leva ao limite. Preste atenção, Deus te leva ao teu limite. É quando você ser como essa mulher, olhar na panela, não ter mais, olhar na botija e faltar. Eu estou falando de uma forma para você entender. Você vai olhar para a sua vida e você vai olhar para esse cenário e você vai ver, eu estou olhando e não estou vendo nada. Mas a provisão de Deus, ela vem. Davi fala nas palavras, né? A palavra de Davi no Salmos 42, ela está falando de algo assim que para mim, para você, e se você é conhecedor da palavra, você vai entender o que eu estou falando, porque muitas vezes na nossa vida é igual a forma, a expressão, quando Davi fala assim que ele foi moço, sabe? Sabe quando você passa pela fase, né? Da juventude, das loucuras, Até falando com uma colega minha, que ela estava dizendo que quando ela tirou a carteira dela de moto, ela tinha 20 anos, que naquela época ela não tinha medo de nada, não tinha medo de enfrentar nada, que foi muito fácil. E eu estava falando com ela, mas eu já tenho minha carteira de carro há muitos anos, e agora que eu tirei a minha carta de moto. E vou falar uma coisa para você, não é igual aquela segurança da adolescência, da loucura, né, que não tem medo de nada, é diferente. Você tirar a sua carteira com 20 anos, você tirar a sua carteira com 40, é diferente, porque a mentalidade mudou, a responsabilidade é maior. Então, assim, eu falo assim, mas às vezes a gente sobe numa moto sem experiência. É claro que para você ter experiência, você tem que praticar todos os dias. Em tudo na vida, você tem que praticar todos os dias. Mas aí você sobe, você tem aquele medo, aquela coisa assim, meu Deus, e se eu cair, se eu machucar? Mas faz parte. Mas quando nós somos jovens, nós agimos assim de formas inconstantes, ou não é? Não pensa tanto, não tem tanto medo. Porque o que detém uma pessoa é o medo. O medo, em partes, é bom, te leva a ter responsabilidade e precaver do perigo. Mas há o medo que impede de você receber as bênçãos do Senhor aqui na terra, porque você tem medo de tudo. Medo de dar o primeiro passo, medo de falar, medo de ir adiante, de se comunicar, de entregar um currículo, de visitar tal empresa, de falar com tal empresário, medo de chegar nessa pessoa que você gosta e falar para essa pessoa, mas e se ele falar não? Não, eu sempre falo, é 50% garantido. O não já é garantido, mas o sim pode vir aí, entendeu? Porque quando eu também estou aí a trabalhar no mercado imobiliário, eu estou sempre a receber nãos, mas eu penso por mim, é só mais um não. É só mais um não, porque uma hora vem o sim. E o nosso Deus também funciona dessa forma, entendeu? Quando em Salmo 7 fala assim que bater e abrir-se-vos-á, está dizendo de insistência. Porque se eu bato uma vez, talvez a pessoa que está do outro lado não escute. Se eu bato a segunda vez, se a pessoa estiver muito longe da porta, ela também não vai ouvir. Mas se eu bato a terceira vez, a pessoa vai entender, alguém está batendo a porta. E a pessoa ela vai vir calmamente para ter a certeza que está ouvindo. Mas se eu bato a quarta vez, não, de fato alguém está batendo a porta. E o que a pessoa faz? A pessoa vai abrir a porta para você. É insistência. É quando você procura algo e não encontra. Você procura algo e não encontra. Mas você está procurando, você está incentivando a si próprio a procurar. E uma hora você vai encontrar. Tanto bem como mal na vida. Se você procura um casamento abençoado, você vai encontrar esse casamento abençoado. Se você procura mudar a sua vida financeira mais cedo ou mais tarde, não importa, a sua vida financeira vai mudar. Se você procura comprar um bem, um imóvel para você, uma casa dos seus sonhos, mais cedo ou mais tarde, isso vai se cumprir. Por quê? Porque você está procurando, está buscando e você vai encontrar. É a mesma coisa, se você procurar a morte, você vai encontrar. Se você bater numa pessoa estranha na rua, você está procurando o quê? É como tomar um cão pelas orelhas, entendeu? Tá procurando se machucar, tá procurando se ferir. Então, tudo que eu procuro, eu encontro. Se eu pego um livro e vou estudar, eu estou procurando entendimento, conhecimento.
Então eu vou encontrar isso no livro que eu estou estudando. Então Davi, ele era jovem, mas ele fala assim, eu já fui moço, já fui jovem, mas agora eu estou naquela fase de velhice. Então eu já vivi muito, já passei por muita coisa, já vivenciei muita coisa, mas ele fala que a descendência de Deus, ele nunca viu a descendência de Deus a mendigar o pão. Nunca viu a descendência de Deus ter necessidade de alguma coisa. Davi está falando assim com muita certeza, fui moço, agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado. Você não é desamparado por Deus, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando. E ele fala assim, que o Senhor, ele firma os passos do homem bom. Ele está firmando os seus passos. Deus está tirando a incerteza do seu coração. Eu faço isso, Senhor. Os teus passos não estão firmados. Eu vou ir, Senhor. Os teus passos não estão firmados. Por quê? Porque você tem dúvida. Sabe quando você está procurando um endereço? Aí você olha para uma rua, olha para outra, e você fala assim, agora qual é a rua aqui? Hoje tem GPS, é muito mais fácil, mas antigamente você não tinha esse acesso que você tem hoje, certo? Então você ia mesmo pelo olho. O seu GPS era os olhos, os ouvidos a perguntar, e a boca para falar, para perguntar. Aí você olha assim o endereço e fala assim, mas será que é essa rua ou só entro naquela rua? Então você não tem os passos firmes, porque você está aqui indeciso. E na nossa vida é assim. Tem situações que nós temos que tomar decisão que nós estamos indecisos. Aí entra a palavra do Senhor, que está lá até no Salmos 37, a partir do versículo 23, ou do verso 23, que ele vem e ele vai firmando os seus passos no caminho que se compraz. Ou seja, ele firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Você se alegra com Deus, Deus se alegra com você, porque você está no caminho certo e os seus passos estão caminhando firmemente naquilo que Deus quer para você. Então o Senhor, ele vem trazendo para nós a certeza daquilo que ele tem. Projetos inovadores, decisões futuras que você não sabe como tomar, ele vem e firma os seus passos e ele te dá a sabedoria para lidar com essa situação. Então eu tenho essa palavra para você, que eu acabei de falar aqui, sobre esta mulher, que muita gente olhava para ela com certeza e pensava, o que essa mulher vai fazer? Viúva, nessa escassez? O que essa mulher vai fazer? Não tem condições de sair daí. Aí vem o Espírito Santo, que eu falo assim, que o Espírito Santo ele nos orienta, e muita gente olha para você e fala da sua vida, e fala pelas suas costas, e a gente nem sabe o que a pessoa está falando lá nas recâmaras, mas aí o Senhor, o Espírito Santo nos revela. E essa mulher, ela com certeza foi julgada muitas das vezes, mas o Senhor, ele se compadece das viúvas, o Senhor se compadece dos órfãos, o Senhor se compadece dos estrangeiros. Talvez você está me ouvindo e você não está no seu país, você é um estrangeiro. E você se sente assim, às vezes, essa terra não é minha, será que vou prosperar neste lugar? Esse país não é meu, a cultura não faz parte. Deus, ele vai te abençoar onde você está. José foi abençoado aonde? Na terra dele? Com os parentes dele? No meio da família dele? Não. José foi abençoado e próspero e se tornou um homem importante no Egito. Nada a ver com a cultura dele. Nada a ver com o povo dele, com a língua dele, com as escolhas do povo. Porque não é a terra. O segredo da bênção do Senhor não está na terra. O segredo da bênção do Senhor está em firmar os seus passos no caminho que compraz o coração de Deus. Este é o segredo de você ser abençoado. Você pode estar numa casinha simples e humilde, mas se Deus quer te abençoar nessa casinha simples e humilde, é aí que você vai prosperar, porque Ele está te firmando aí. A decisão é aí. E quando eu tenho decisão no meu coração e sei o que Deus tem para mim, ninguém tem o poder de tirar. É a mesma coisa, se eu vou fazer uma prova e eu me sentir preparado e alguém falar, não, estuda mais porque você não está preparado, quem deve saber disso sou eu, porque interiormente quem me conhece, somente eu e Deus.
Então, se eu sei que eu estou preparado para fazer esta prova e eu vou passar, amém, eu estou preparado. Mas se alguém chegar até você e falar assim, vai, porque você já está preparado, mas lá, né, no teu íntimo está dizendo não, não é a hora, e você desobedece, você está tendo instabilidade nos passos, porque o Espírito Santo te orienta, está firmando você na decisão certa, mas você vai pelos achismos. E achismo na nossa vida não resolve nada, só prejudica. Eu acho que você deve fazer isso, eu acho que você faz isso, ou que fale com isso, ou com alguém, ou resolva isso, e o achismo não vai te conduzir a nada. Porque o acho é incerteza, eu só acho, não tenho certeza. Percebeu? Mas quando Deus tem a palavra, Ele está dizendo, olha Elias, se dispõe, dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, prepara, é um povo incrédulo. É um povo que não acredita nos princípios, né, de Deus. Ok. Mas não é isso, Elias. Já ordenei uma viúva que te alimente, que te sustente. Então, há uma palavra, não é um achismo. Elias, eu acho que você deve ir a tal lugar. Eu acho que você deve ir para Sidom. Eu acho que você deve ir para... Não. Porque o nosso Deus não trabalha em cima de achismos. Eu acho que eu vou te dar uma casa. Eu acho que eu vou te dar um casamento. Eu acho que eu vou te dar um filho. Eu acho que eu vou mudar a tua vida financeira, eu acho que eu vou te levar para outro país. Não, Deus não trabalha em cima do achismo, Deus trabalha em cima da certeza, dos passos firmes, que conduz você à honra, que conduz você, sabe o quê? À gratidão, porque aí eu me sinto grata, realizada, por saber que Deus falou comigo e cumpriu o seu propósito na minha vida. Então, esta mulher, ela olha para ele e fala assim, tão certo como vive o Senhor teu Deus, eu nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, só peguei esses 2 cavacos, vou preparar esse resto de comida, para mim e para o meu filho, nós vamos comer e nós estamos esperando a morte. Ela não mentiu em nenhum momento, não houve aqui uma diferença na resposta dela ou a forma mal de tratar Elias, não. O que ela estava dizendo, eu nem sei o que vou fazer para mim, quanto mais vou fazer para o Senhor. Mas aí Elias, não, faz tudo como disseste, igualzinho. Só que uma coisa, primeiro você vai dar a mim. Isso é primícia. Isso é primícia. É tirar a primícia e dar ao Senhor. Primícia do seu tempo, a primícia dos seus bens. Tudo isso é primícia. Então, você vai fazer primeiro para mim. E depois, você vai trazer esse bolo pequeno aqui fora. E depois, só depois você fará para você e para o seu filho. Essa é a recompensa daquele que é o servo fiel. A primícia do seu tempo, a primícia do seu salário, sim, dos seus bens. Porque nós tiramos muitas coisas para coisas fúteis que nada são aproveitosas na vida. Mas para Deus nós deixamos sempre o último e às vezes nem tiramos o último. Mas aí há uma palavra de Deus para você e Deus está dizendo assim, eu estou firmando os seus passos hoje. E eu estou orientando você o que você deve fazer. A fidelidade tem que estar em ação. Então o Senhor disse, através do profeta Elias, para que ela fizesse tudo aquilo. Mas que primeiro usasse a fé dela e que trouxesse o alimento para o profeta Elias. Porque ele estava dizendo, se você fizer tudo isso, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará. E Deus está falando a mesma coisa, se você fizer tudo isso e se manter fiel a mim, não vai faltar o alimento na sua casa, não vai faltar a providência minha na tua vida. Eu te darei o escape, eu te colocarei em lugares, eu te colocarei com conexão com pessoas que vai te levar à providência. É a minha mão que vai te sustentar. Você não precisa depender do homem, não. Você dependa de mim, porque eu sou o Deus que uso sim o homem para abençoar, mas eu uso quem eu quero, não quem você quer. Porque nós fazemos muitas vezes propósitos em cima da vida do outro, em cima da minha mãe, do meu pai, do meu irmão. Porque meu irmão vai me abençoar, porque meu primo vai me dar isso. Não, o Senhor está falando para você. Não, eu te darei, eu usarei homens para te abençoar, mas eu escolherei quem irá até você.
Porque não foi ela que escolheu o profeta Elias, não. O Senhor escolheu o profeta Elias para ir de encontro com ela. Então há uma grande diferença, porque quando fala maldito o homem que confia no homem, o Senhor está dizendo maldito você que está confiando naquele que é carne como você, que vai morrer um dia, que tem as mesmas limitações com você, mas o momento que você se torna uma pessoa bendita, como é? Confiando inteiramente em Deus. Não estou vendo nada, mas eu tenho fé que Deus irá fazer. Então, tudo isso que o profeta Elias profetizou foi que não acabou e não faltou. Porque por intermédio do profeta Elias, o Senhor enviou a palavra. Então, o Senhor, através da minha vida, está enviando esta palavra para você de conforto nesse dia. Talvez você está falando, e depois o que eu irei fazer, o que eu irei comer, como irei pagar, como irei resolver. E Deus está falando para você, olha, não é você que escolhe a solução, sou eu que mando. Sou eu que mando a providência para você. Então tem coisas aqui que Deus está fazendo, Deus não vai fazer, Ele está fazendo, que vai sim ser uma resposta nessa terra árida que você está. Porque tem pessoas aqui que estão dentro de uma terra árida. É como Ezequiel, e eu pronunciei hoje pronunciei nessa pregação sobre isso, que ele estava de frente a um vale de ossos secos, sequíssimos. Mas ele profetizou e ele falou assim, eu estou profetizando como o Senhor me deu ordem. E ele assim fez e assim se cumpriu o que o Senhor queria fazer naquele vale. Porque aquilo que era osso, aquilo que não tinha vida, passou a ter vida. E no mundo espiritual é assim, aquilo que não tem vida na sua vida, vai passar a ter o fôlego novamente de vida, porque é o próprio Deus que está soprando sobre a sua vida. Então não desanima se você está olhando para a sua panela e está vendo só um pouquinho de farinha. Ou você pegou essa botija hoje de manhã e só viu um fiozinho de azeite. Deus está falando para você, aqui, através da minha vida, em cima da palavra dele, no primeiro livro de Reis 17, que a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Essa é a providência de Deus para você. Então você vai descansar no Senhor, Deus está dizendo. E é difícil descansar quando tudo está ruim? Muito difícil. É difícil esperar quando você precisa que se apresse em seu favor? Ah, com certeza é muito difícil. Mas uma coisa eu sei, como o rei Davi falou, que eu sou velho agora, já fui moço, agora eu sou velho, mas eu nunca vi o povo de Deus sendo desamparado por ele e mendigando o pão. Então você não vai ser desamparado, não vai ser envergonhado e não vai mendigar pelo pão, porque ele é o pão da vida, ele é ele que vai te sustentar nos momentos mesmo difíceis. Quando você achar que já não tem saída, quando as coisas estiverem apertadas, eu vou falar assim, daqui eu não consigo. Aí vem aqui um Elias profetizar sobre a sua vida e dizer para você não temer, porque aquilo que você acha que é impossível, ele faz multiplicar. Então Deus está dizendo para você que nesse dia Ele está multiplicando o seu salário, Ele está multiplicando a sua prosperidade, Ele está multiplicando o fruto do seu trabalho, Ele está multiplicando o seu amor pelo seu cônjuge, Ele está multiplicando o seu amor pelos seus filhos, o amor dos seus filhos por você, Ele está multiplicando aquilo que você achava que não tinha como mais multiplicar. Então há coisas aqui que vai ser como o cenário da viúva de Sarepta. Aquilo que era ruim passou a ser bom. Aquilo que faltava passou a ter em prosperidade. E essa é a mensagem do Espírito Santo para você que está me ouvindo. Então você não precisa temer aquilo que você está temendo. Porque tem pessoas aqui que estão dizendo assim, Senhor, e o amanhã? E o depois? O depois pertence ao Senhor e o amanhã também. Quando eu estou muito angustiada, e tem dias que é assim, é muito angustiante, tem dias que você fala assim, o que eu vou fazer? Aí eu paro para pensar, não, Deus não me desamparou quando eu precisei dele lá atrás, e ele também não vai me desamparar nesse momento mais crucial da minha vida. Então esta é a palavra de Deus para você nesse dia. É uma palavra de rema para você que está esperando da parte do Senhor. Deus vai sim restituir, vai, mas Ele vai multiplicar e vai fazer um grande milagre para você entender que Ele envia quem Ele quiser, na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser e faz da maneira como Ele pensou. Então você vai confiar no Senhor,
Porque é aquilo que você acha assim, mas isso não vai dar certo, eu estou pensando de uma forma e Deus está fazendo de outra, eu não estou entendendo nada, o que Deus está fazendo? Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você. Leia a palavra do Senhor, Deus cuidando do povo dele. Ah? Ele prepara a abundância, ele prepara a providência, ele prepara a chuva, e chuva é bênção. Chuva é bênção. Quando rega a terra precisa ser molhada, as plantas precisam sentir a chuva cair, os animais precisam de água para saciar a sua sede. Chuva é vida. Então o Senhor está falando, eu estou derramando da minha chuva sobre a sua vida. E eu estou mostrando para você que eu sou grande em poder, em honra, em grandeza. Então, vitória e majestade estão com eles. Porque tudo que você vê aí, nos céus, na terra, é dele. O reino é dele. Entendeu? E ele tem riquezas assim, ele tem glória. E toda riqueza e glória vem dele. Ele domina sobre tudo. E o mais interessante, eu preciso passar isso para você, que na mão dele tem força e tem poder. Ele engrandece e ele dá força. Ele faz isso. Então, a palavra do Senhor ele engrandece e ele dá força para você continuar. Então, ele está firmando os seus passos. Aonde você está indeciso. Tem pessoas aqui que querem fechar negócios e não sabem o que fazer. Tem pessoas aqui que querem tomar um rumo decisivo na vida, mas também não sabem o que fazer. Mas aí há esta palavra para você no Salmos 37, que ele firma os passos do homem bom, o homem justo. Então, se você é bom, se você é justo, se você é reto, ele está firmando os seus passos e não vai ter incertezas mais nas decisões a partir de hoje, porque aquilo que Deus colocar no seu coração, você vai tomar a decisão certa, porque ele firmou já, e você não vai ter incerteza. Não, foi Deus que falou comigo, foi Deus que está aqui, foi Deus que me orientou, e é ele que está aqui, concluindo, confirmando aquilo que eu não tinha certeza. Essa é a palavra do Senhor. Não vai faltar nada para você. Descansa o teu coração. Não vai faltar nada para você. Porque é esta palavra profética que o Senhor fala nesse dia. Não vai faltar nada para você. Ah, mas já está faltando. Não está faltando. Se estivesse faltando, você não tinha nada. Na vida dessa mulher, ainda tinha um pouquinho. Você ainda tem um pouquinho, não tem? Ah, mas já está faltando. Não está faltando. Ainda tem um pouquinho. E Deus está falando, esse pouquinho, esse restinho, eu vou multiplicar. Prepara-te, porque você vai viver dias tão grandes, tão, maravilhosos, que você vai lembrar dessa palavra e você vai falar assim, realmente o Senhor é fiel nas promessas dele. Prepara o teu coração que você vai viver aí um momento assim extraordinário, de grande mudança, só como da água para o vinho. Como você era solteiro e hoje você é casado. Antes você era estéril e hoje você passou a ser mãe. Antes você não tinha um tostão no bolso e hoje você tem para emprestar. Antes você só andava a pé e quando tinha condições ainda ia de ônibus, mas quando não tinha era mesmo a pé. E hoje você não tem só um carro, você tem vários na garagem. Então essa é a forma de você entender que Deus faz como Ele quer, da maneira que Ele quer. E se Ele quiser te abençoar, ninguém pode impedir. Se Ele tem honra para você, nem você mesmo pode impedir, sabia disso? Quando Ele quer te honrar, às vezes a gente se sente assim tão incapaz, desmerecido. Ah, Senhor, eu não nasci para isso, eu não tenho talento. Mas Deus, Ele já falou, eu vou te honrar. Eu vou te honrar. E você fala, não, mas não tem capacidade, mas eu vou te honrar. E Ele te honra. Quando você for ver, você já está dentro do cenário, vivendo as promessas e fazendo e realizando coisas que você achava incapaz. Esse é o nosso Deus, o Deus que nós servimos. Ele transforma tudo em cinza, sabe? Como o livro da Joyce Meyer, belezas em vez de cinzas. É onde que está cinza, onde que está sem vida. E olha aqui que há muitos fogos aqui em Portugal, coisa que está feia. Aqui ontem andou a arder aqui muitas queimadas nas florestas. O ambiente aqui, o ar aqui está tóxico, está poluído. Vê assim, você vê até o sol, sabe? O sol está tapado pela fumaça e está assim laranja, aquela coisa assim, aquele ar morto. Então, assim, até isso está poluído, mas Deus faz esse ar poluído se transformar, sabe o quê? Em coisas boas, em beleza. Aquilo que você não encontra beleza, Ele tem poder de fazer. Então, é por isso que a gente tem que agradecer o ar que nós respiramos, porque só de respirar esse ar aqui contaminado com fumaça,
gente, os pulmões já são afetados. Então, todos os dias eu tenho algo para agradecer ao Senhor. Todos os dias eu tenho que ver beleza em vez de cinzas. Porque é nessa forma de gratidão, é em tudo dar graças ao Senhor que você será recompensado aqui nesta terra. Assim diz o Senhor para você. Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com toda a sua casa, com todos aí da sua família. Até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor. Um grande beijo no seu coração. Amém.